Muito bem, então vamos aí ao nosso texto. Como de costume, eu vou fazer a leitura do capítulo 5 de Gálatas, do verso 16 ao verso 26. Depois a gente vai para a parte aí onde a gente está estacionado desde a semana passada. O texto diz assim, 5,16: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, aí está no plural, lembra disso? As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, inveja, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Vamos orar mais uma vez? Te louvamos, Pai, pela Tua bondade, pela Tua palavra que já foi lida. E o Senhor, Pai, pode nos levar a um conhecimento extraordinário. Não aquele conhecimento simplesmente intelectual, Senhor, aquilo que está registrado no texto. O Senhor pode nos levar a um conhecimento da sabedoria prática do Teu reino. É o Senhor que pode nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Nós te louvamos por tamanho presente da Tua graça e pela Tua palavra que foi preservada durante todo esse tempo, Senhor, na história da igreja, para que hoje, nessa manhã, pudéssemos lê-la e ficar na dispensação do Teu Espírito, para que o Senhor nos discipline, nos edifique, nos exorte, conforme a Tua generosidade eterna. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, o texto que nós vamos trabalhar hoje é o verso 22 e 23, ok? Mas é claro que nós precisamos aí de alguma maneira retomar alguma coisa aqui. Na primeira semana, no primeiro momento que nós começamos a trabalhar, nós fizemos aí um panorama geral da necessidade de Paulo em escrever Gálatas. Então lá no verso 16, quando você lê a palavra por isso, isso é indicativo claro, isso é óbvio, que quem está argumentando agora, ou quem vai argumentar, o próprio Paulo, nesses versículos, ele está argumentando a partir de uma necessidade que foi exposta. Como eu sempre digo, ninguém começa uma conversa dizendo, por isso, não é? Então quem está dizendo por isso, está concluindo um pensamento, dito isso, apresentado aquilo, por isso a consequência deve-se fazer isso. Então essa ideia de por isso aqui, para nós não sermos muito prolixo, inclusive, o verso 14 e 15, o apóstolo Paulo vai dizer que por conta de uma demanda religiosa que acometeu, por conta dos falsos mestres, a região da Galácia, os irmãos passaram a disputar uma vaidade teológica e religiosa, como que se a salvação ela dependesse de um placar das obras. Quando você tem uma atitude de religião, você vai virando um placarzinho ali, e você então vai ficando mais importante com o outro. Isso é definitivamente condenado no texto, mostrando que a salvação é pela graça. E aí quando nós tomamos aí o verso 15, o Paulo ele termina assim, se vocês são assim, vocês se mordem e devoram uns aos outros, porque a lei e a religiosidade, ela suscita, ela fomenta, ela faz aparecer de uma forma muito evidente, latente em nós, aquilo que nós somos de pior. E a ideia do texto se mordem aqui, uma das ideias que nós tratamos aqui é a ideia de duas serpentes que estão se devorando pela cauda. Uma acha que está vencendo a outra, mas na verdade ambas estão sendo derrotadas, né? A ideia de um ataque por conta de uma preferência teológica. E por isso o apóstolo Paulo vai demonstrar aí, então, depois de tratar dessa questão toda, o que são as obras da carne. Lembra que o texto ele aparece no plural. O que são as obras da carne que nós trabalhamos a semana passada? Está aí, né? Imoralidade sexual,
impureza, libertinagem. Nós trabalhamos cada um desses itens aqui. E por que obras da carne? Essa lista aqui não é para demonstrar o quanto o mundo é pecador em detrimento de como nós somos santos. A ideia dessa lista é demonstrar o quanto nós somos carnais. Porque é um termômetro. Quando a gente lê esse texto aqui e começa a verificar isso no seio de uma comunidade, isso significa que nós estamos atacando, não estamos fazendo uma leitura daqueles que não pertencem ao arraial da graça, nos limites do evangelho. Não, significa que nós estamos aferindo o tanto de carnalidade que nós somos, ou o tanto de carnalidade que está na igreja, não é? Então a ideia do plural aqui, obras da carne, é a ideia de incêndios, focos de incêndios. Você apaga o incêndio aqui, ele aparece do outro lado. Você corre para lá, ele aparece do outro lado. Então por isso que as obras da carne, elas são uma luta que nós temos que enfrentá-la o tempo todo. E é claro que nós aqui, todos nós precisamos dessa luta. E só consegue lutar com as obras da carne aquele que nasceu para o evangelho. É uma luta constante, porque aquele que não nasceu de novo, aquele que não foi regenerado, sequer tem a noção de que tem um problema para resolver, não é? Então a ideia de luta significa que você está vivo para o evangelho. Se você não luta com nenhum pecado, significa que você não entendeu o evangelho. É uma luta constante, travada, que nós precisamos enfrentá-la. E lutar contra as obras da carne não é uma coisa tranquila. Nós não recebemos uma anestesia do evangelho. Nós não tomamos uma droga entorpecente que nos deixa anestesiado. Não, a luta contra a carne, ela dói. Jesus, inclusive, num dado momento, no capítulo 10, capítulo 11 de Mateus, ele vai usar uma palavra muito forte. É a ideia de um estupro, uma violência que é cometida quando a gente luta, ela dói. Imagine você lutar contra algo que te dá uma certa alegria, porque o pecado, ele tem o seu prazer carnal e mundano. Então é claro que lutar contra a sua personalidade, lutar contra a minha preguiça, lutar contra a minha avareza, lutar contra a minha razão, não é? A minha religiosidade, dói. Não é? Lutar contra, fazer uma política escusa para galgar cargos que não tem competência, e isso também é anular a personalidade. Nós precisamos lutar contra isso, para quê? Para que as obras da carne sejam sufocadas por inanição. Então nós trabalhamos essa questão aqui, e nós precisamos trabalhar o contrário disso. E aí eu leio o texto de novo aqui do capítulo 5, verso 22 e 23. Mas, esse mas aqui, né, ele tem a adversativa, é o contrário do que foi dito aí. Mas o fruto, percebe que agora é no singular. Eu sei que eu insisto muito nisso aqui, irmãos, e não é apenas assim, só repetir, é procurar um efeito didático, porque essas coisas não podem ser esquecidas. Quanto mais você diz sobre uma coisa, mais você vai lembrar dela, ainda que seja com um certo tipo de, não digo raiva, né? De novo essa coisa, é isso mesmo, para você não esquecer disso aqui, né? Então a repetição, ela também tem o seu efeito didático. Mas o fruto do Espírito, por que ela é no singular? Porque a ideia de que o Espírito Santo, ele planta em nós um único fruto. E nós vamos trabalhar aqui já para falar sobre isso aqui, mas deixa eu tentar fazer uma introdução aqui. O texto, ele muda do verso 19 e um pouco antes. Ele fala sobre a carne e a lei. Lembra que carne aqui não é a matéria, não é o corpo, não é a coisa tangível. A carne aqui é a natureza pecaminosa. A carne aqui é a nossa inclinação para o mal. A carne aqui é uma herança que nós recebemos de Adão. O corpo, ele não é maligno, o corpo não é endemonizado, o corpo é uma bênção. O problema é o pecado, que ele toma ocasião pelo corpo, pela mente, pela vontade. São aquilo que a gente chama de efeitos noéticos do pecado. A palavra noético é alma, né? Então nós pecamos com tudo que somos. Então carne aqui não é corpo, é natureza pecaminosa, ok? E aí então Paulo ele vai mudar, mostrando o que? Da obra da lei, da carne e a lei, para o fruto.
E isso para demonstrar que a obra da carne, ele é um trabalho, ele é aquilo que nos ocupa, é aquilo que nós damos atenção. Nós fazemos o que fazemos, nós cometemos o pecado, e não há uma passividade no pecado. A natureza humana, ela nos empurra, ela nos arrasta, ela nos amarra, e nós somos obrigados a cometer um pecado. E aqui entenda a obrigação, não apenas assim como uma coisa despótica, autoritária. É um desejo latente, você está amarrado, é um ditador. E aí, mais uma vez eu dou um passo para trás, lembrando a primeira exposição aqui desse texto, demonstrando que a verdadeira liberdade que Paulo trata aqui não é fazer o que você quer, mas ter a capacidade do Espírito Santo de olhar para você e falar assim: eu quero, mas não vou fazer. A liberdade é dizer: eu não vou fazer. Por isso que é um problema quando alguém diz assim: a vida é minha e eu faço o que eu quero. Se você fizer o que você quer, meu irmão, você não chega no final dessa semana. O evangelho não é assim: Deus me deu liberdade, eu faço o que eu quero. E aí o Paulo, ele muda a palavra trabalho, obra aqui, porque é aquilo que nós estamos ocupados, para fruto. A ideia de fruto é alguma coisa que nasce, involuntariamente da nossa parte, é algo gerado por uma terceira pessoa, por uma outra pessoa, por um terceiro elemento. Então o pecado, ele é obra, ele é trabalho, ele é esforço nosso mesmo. Agora, o fruto do Espírito é algo que o Espírito Santo gera em nós. É como se dissesse: quando você erra, é você mesmo, mas quando você acerta, é o Espírito Santo acertando em você. É por isso que alguém diz assim, que nós somos luvas de Deus. A ideia da luva de Deus, a ideia de que num tempo, numa situação sazonal do ano, onde não há frio, não há necessidade da luva, a luva fica esquecida em algum lugar. Mas quando você necessita dela, você veste, calça a luva e ela tem movimento. Não é a luva que tem movimento, mas é a sua mão que dá movimento. É mais ou menos isso. O Espírito de Deus, ele calça, ele nos veste e aí dá os movimentos, fazendo os frutos aparecer. Portanto, o fruto do Espírito, ele é gerado pelo Espírito e ele é nutrido pelo próprio Espírito. Por isso que é tudo pela graça, não é esforço humano. A ideia também dessa singularidade é que sugere um crescimento involuntário, no sentido que é a graça de Deus. Mas é claro que nós já trabalhamos aqui, vamos também em algum momento tocar nisso, que isso não significa que a vida cristã, ela é uma passividade. Não, é uma luta, é um empenho. Lembra aquela ideia de que o que eu quero, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, isso eu faço mesmo. Porque é essa luta travada, de que eu sei o que é para fazer, mas eu não faço aquilo que é para fazer. E aquilo que eu não quero, esse eu faço rápido, muito ligeiro. Então essa ideia de fruto é uma ideia de um crescimento em contraste da deterioração moral das obras da carne. A obra da carne, ela vai deteriorando a nossa moral, o nosso corpo, a nossa vontade e tudo que nós somos. O Espírito Santo, pelo contrário, ele vai preservando e nos dando uma humanidade de acordo com aquilo que é o nosso objetivo, em ser parecido com Jesus. Também a ideia de um apodrecimento. As obras da carne vai nos apodrecendo na moral, nas finanças, na religiosidade, no serviço. O fruto do Espírito vai se tornando viçoso. Sabe aquele fruto bonito, aquele fruto que te chama a atenção, de uma sedução boa, de você: eu quero essa coisa para mim? Essa ideia do fruto em contraste com a carne. Também está no singular, significa que os itens que estão aqui, eles não são alcançados, eles não são dados em dose homeopática pelo Espírito Santo. Ele é dado como um fruto, e aí nós vamos desenvolver. Ele é dado como um pacote da graça. Essa é a ideia de fruto. O fruto é ele todo. Por isso que no singular, o Espírito, ele infunde no crente, ele infunde no novo nascido, no regenerado, e aí ele começa a avaliar a vida alinhado pela perspectiva dessa lista que nós temos aqui. Portanto, meus irmãos, é claro que nós escorregamos ainda, estamos lutando com um mau caratismo, com um problema que é nosso por natureza, e vamos lutar enquanto estivermos desse lado da eternidade. A santidade não tem um dia de formatura desse lado da eternidade. Você nunca vai receber um diploma: vem aqui e agora você está canonizado. Não, enquanto você estiver respirando, você estará lutando contra esse Senhor déspota que está dentro de você.
E por isso que o Espírito Santo ele funde em nós. E aí então a ideia é de uma única colheita, você vai colhendo à medida que você vai crescendo. E todo crente, ele deve ter como naturalidade, normalidade de apresentar algum fruto do Espírito. É claro que cada um tem a sua característica de processo, cada um tem a sua maneira, o seu método, o seu tempo de crescer. Mas não é possível que você não melhorou nada desde o dia que você recebeu Jesus. Se você não melhorou em nada, significa que você não nasceu de novo. É claro que alguns estão mais perto do ideal, alguns estão um pouco mais avançados da maturidade, mas é claro que se você não avançou em nada, se eu não avancei em nada, se eu não melhorei em nada, alguma coisa está errada. Nós estamos nos devorando porque ainda somos totalmente dados às obras da carne. Dado aí essa introdução, então vamos a cada um dos frutos que aparece no verso, ou melhor, cada um das características do fruto. O texto diz assim: mas o fruto do Espírito é amor. O que está na figura de linguagem aqui? A ideia de um fruto que ele é repartido, ele é formado em gomos. Uma certa ocasião, eu escrevi um livretinho, só uma exegese muito rápida desse capítulo aqui, e a fruta que eu escolhi, que eu entendi que era mais perto de nós aqui, é a mexerica. Mas você pode fazer isso com a jaca, com o que mais? Com aquela fruta-pão, fruta do conde, porque a ideia é de um único fruto com vários gomos. E qual que é a ideia da mexerica? Você tem a mexerica, a pocã, seja lá o que for, você tem vários gomos. A ideia de cada um dos itens aqui é que cada um dos gomos representa uma parte do fruto do Espírito. Então quando você lê aqui, mas o fruto do Espírito é alegria, é um gomo, paz, um outro gomo, e aí você vai completando o fruto. Ou seja, quando você recebe o fruto, já tem o potencial para você viver de acordo com todos esses frutos aqui. Só que você que é bem atento, percebeu que quando eu li os frutos ali, eu comecei por alegria, paz, paciência, amabilidade e por aí afora. Eu deixei de lado o amor. Porque o amor, ele não é um gomo do fruto. O amor, no texto, na gramática que está representada ali, a ideia do amor, ele não é mais um gominho da mexerica. Ele não compõe. A ideia do amor é o sumo que dá sabor a cada um dos gomos. A ideia de que se não tiver amor, você quando você vai pegar, por exemplo, a mexerica, o gominho, quando você pega um dos gomos e mastiga, morde, você espera o sabor, a doçura, o sumo, e ele não tem o sumo necessário, o sabor necessário, o que você faz? Você cospe, porque ele é insosso. Então a ideia de cada um dos frutos é que o amor vai dando sabor. Então como é que você deve ler o texto? Você lê o texto assim, mas o fruto do Espírito é amor com alegria, amor com paz, amor com paciência, amor com amabilidade. Ou seja, tudo que está dito aqui, ele é um fruto do Espírito que traz o sabor, que tem que ter o sabor com amor. Sem o amor, isso aqui vira religiosidade. E a religiosidade, como os irmãos sempre me ouvem falar aqui, é insuportável. A religiosidade ou o religioso, ele sempre tem um placar. Até a fisionomia, o tom de voz do religioso não é a mesma. Eu já dei muita aula, hoje menos, de homilética, de preparar textos para pregação. E uma das coisas que eu insisto com aqueles que me ouviam nos assentos dos cursos por aí, é que ninguém precisa mudar de voz. Você é o que é, meu. Não precisa falar diferente. Isso é um teatro. Essa coisa, não precisa você ter um ar de santidade quando está aqui. Cada um tem o seu jeito, a sua maneira, o seu tom de voz, o seu temperamento. É claro que a arte de falar, ela necessita de que hora você fale um pouco mais alto, um pouco mais baixo, tudo isso normal. Mas pelo tom de voz de algumas pessoas, já percebem que ali não tem muita credibilidade, porque não encarnou a coisa, não tem amor. Então o que o Paulo está dizendo é o que? O amor é o que dá o sabor. Sem o amor a coisa fica engessada. Sem o amor a coisa fica insossa. E quando você mastiga uma parte do fruto que não tem o sumo, o caldo, ela é digna de ser cuspida fora. Então por isso que a ideia do texto é a seguinte, verso 22: mas o fruto do Espírito, se você tiver alegria sem amor,
é uma alegria entediante. É insuportável uma alegria que causa tédio. Se você não tiver o amor, a paz sem o amor, ela é uma paz fabricada e assim por diante. Daqui a pouco a gente já trabalha aí. Então o que acontece aqui? O amor, ele não é mais um item do fruto, ele é aquilo que dá sabor ao fruto. O amor, ele vai fazer com que o fruto, cada uma das partes do fruto, ele tenha uma suculência. E aí eu tentei parafrasear de alguma maneira aqui. Isso aqui não é inédito, eu só fui mudando algumas questões e eu cheguei na seguinte conclusão: alegria é amor que jubila, não é? Aliás, amor é alegria que jubila. Por quê? Não é a alegria aqui? Então, alegria é amor que jubila, paz é amor que restaura, longanimidade é amor que sustém, benignidade é amor que se compadece, bondade é amor que doa, fidelidade é amor confiável, mansidão é amor humilde, domínio próprio é amor disposto a renunciar. Então você percebe que cada um dos itens, ou cada um dos gomos, ou cada uma das partes do fruto, ele na verdade ele é um acessório do amor. Tudo isso é amor nas suas diversas facetas. Então, não há possibilidade nenhuma de ler essa questão toda aqui se não entender o que é o amor. O amor é o que vai dar a direção, a diretriz. O amor aqui é a vela do barco que vai direcionar, né? Vai captar, vai receber o vento adequado para direcionar o caminho por onde nós iremos, para navegar em águas em que o Espírito Santo nos traga esse tipo de comportamento. Para nós termos aí uma ideia do que Paulo está falando, isso aqui não é uma novidade. Você conhece o texto de 1 Coríntios capítulo 3, o hino do amor. E por conta da força da expressão, da beleza literária do que é a canção, a poesia do amor, e ele fala de diversos dons, nós de uma forma apressada, nós dizemos que o amor é um dom. Não é verdade. Ele vai falar sobre diversos dons ali, mas o amor não está na categoria do dom. O amor, ele tem uma outra característica como essa aqui. Então eu queria, junto com vocês, ler o texto de 1 Coríntios capítulo 12, 31. Por quê? Porque é o último versículo que vai nos ensinar o que é o amor. E aí então ele entra no hino do amor. Vamos ver? Enquanto nós chegamos lá, o que está acontecendo? A igreja de Corinto, ela é uma igreja tão carnal quanto a de Gálatas. O problema de Coríntios é que ela é uma igreja dada ao culto pagão, à homossexualidade, coisas dessa natureza. E a igreja de Gálatas, eles são super espirituais, são os extremos. Mas tanto um quanto o outro é passível de correção. E aí Paulo dizendo, o dom de língua é assim, o dom de ofertar é assim, o dom de revelação, o dom de ensinar é assim. Ele vai demonstrando porque os dons que estavam distribuídos pelo Espírito para aquela igreja, ela se tornou um motivo de disputa. Então alguém tinha um dom de ensinar, por exemplo, ele se achava a última bolacha do pacote. Aí Paulo vai dizer, sabe o que é? O Espírito que doa o dom é o mesmo. O dom não é para a pessoa que a possui, mas para o outro. O dom é uma capacidade que alguém recebe para o serviço do outro. Logo que, quanto mais dom você tiver, melhor para mim, porque o seu dom é para mim, o meu é para você. Percebe? E aí há uma luta de vaidade. Aí então, no último versículo do capítulo 12, antes do hino do amor, Paulo escreve, vamos lá? Deixa eu ler aqui, entretanto, busque com dedicação os melhores dons. Quando a gente lê esse texto, a gente já coloca, né, por conta daquilo que a gente ouve, a ideia de que o amor, ele é um dom. E aí ele diz assim, passo agora a mostrar a vocês um caminho mais excelente. O amor é o dom? Não, o amor é o caminho, amor é o meio, amor é o modo de usar os dons. A mesma coisa aqui, o amor não é mais uma parte do fruto, o amor é a capacidade de dar sabor aos dons do Espírito. Sem o amor, tudo isso é insosso. Aqui é a mesma coisa. Sem o caminho, o meio, o método, a praxe do amor, qualquer dom, ele é insuportável. Qualquer dom, ele torna a pessoa ensimesmada, uma pessoa alvo de culto. É por isso que a gente vê, nesse mundo maluco, pirotécnico, neopentecostal, em que as pessoas fazem fila para ter uma profetada.
É por isso que tem janeiro profético, é por isso que tem essas coisas, essas banalidades que não tem nada a ver com o evangelho. É por isso que nós vamos inventando. Por quê? Porque você vai empoderando um ao outro como se ele fosse o agente dominador de tudo que nós precisamos. Meus irmãos, eu acredito que Deus imbuiu algumas pessoas para que ela, com o poder, esse poder evangélico, não o poder mirabolante, ela comunica alguma graça especial, não tenho dúvida. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: se você vier aqui e eu colocar a mão na sua cabeça e eu resolver todos os seus problemas, você não tem problema nenhum, irmão. Vamos ser sinceros. Se eu colocar minha mão na sua cabeça e falar, vai que está tudo resolvido, olha, eu seria sei lá o quê. Então quando alguém coloca a mão na cabeça e dá uma palavra e resolveu todos os seus problemas, você está de brincadeira comigo. Irmãos, é preciso ter mais que 2 neurônios para pensar sobre essas questões. Não há pessoa no mundo que tenha uma capacidade de resolver todos os seus problemas. E vou ser sincero, se tivesse, no dia seguinte você arrumava mais um montão para me resolver de novo. Você é assim. E eu também sou assim. Então é claro, irmãos, que nós precisamos dessa maturidade, demonstrar que o meio de usar os dons que Deus entrega para a igreja é o caminho do amor. E aí então no capítulo 14, depois de narrado, depois que Paulo introduz o hino do amor, como é que ele termina tudo isso? 14:1, vamos ler? Sigam o amor e buscam dedicação. Essa tradução aqui, ela omite a palavra rodós, né, caminho. Mas o correto é traduzir assim: sigam o caminho do amor e buscam dedicação os dons espirituais. Percebe? O dom ali, o amor não é dom. O amor é o meio de, é a maneira de, percebe? A mesma coisa aqui, voltando para Gálatas. Então agora nós temos condições de ler o texto com um pouquinho mais de repertório bíblico, um pouquinho mais de coerência. Então como é que você lê? Mas o fruto do Espírito é amor, porque o amor é que dá o sentido da alegria. Como nós lemos, por exemplo, também em Romanos 8:28, o texto diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas. É claro que aqui o nosso rol, a nossa lista de fruto aqui, ele é de certa maneira limitado. Mas o texto que eu acabei de citar aqui, Romanos 8:28, ele inclui todas as coisas. Agora, como é que absolutamente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam? Porque você entendeu o ágape de Deus, o amor derramado em seu coração. Inclusive a dificuldade, ela vai cooperar, porque é a capacidade que o amor, à medida que você entende o que é alegria, paz, paciência e coisas dessa natureza aqui, vai te levar a uma compreensão de que eu sei que você está passando pelo vale da sombra da morte, eu sei que você não está onde gostaria que estivesse, eu sei que, mas todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam o Senhor. Nós estamos em manutenção. Nós deveríamos colocar uma placa assim, estou em manutenção. Quando é que acaba a manutenção? Quando Jesus voltar, te der um corpo transformado. Antes disso, eu e você somos mau caráteres. Antes disso, nós somos pecadores. É o formão da graça que vai nos ajudando a melhorar cada dia. Eu sou o que sou, como diz Paulo, pelo Espírito Santo. Eu por mim mesmo, eu não sou confiável, inclusive para mim. Então você percebe que essa ideia do amor, ela é interessante porque todas as coisas, elas cooperam para aqueles que amam a Deus. Outro texto, ainda de Paulo, Romanos 5:5, ele diz o quê? E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Percebe? O amor, ele é aquilo que vai dar a direção. O amor é aquilo que vai dar a ocasião. O amor é aquilo que vai dar o sabor. O amor é aquilo que vai nos dar é o verdadeiro adjetivo, é aquilo que dá a vitalidade para cada coisa que nós fazemos. E eu devo lembrar os irmãos que amor aqui não é sentimento. Aliás, quando nós lemos a palavra coração, principalmente no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, a palavra lebeb e cardia, ela não tem a ideia ocidental de que emoção é uma ideia de eu estou sentindo isso. A ideia de coração é uma ideia de razão, de mente. A ideia de amor é uma decisão. Por isso que
A gente vai ler em Jeremias, por exemplo, enganoso é o coração do homem, porque o sentimento é enganoso. Nós não podemos esperar que haja uma voluntariedade emocional para amar. Amar não é uma condição emocional, amar é uma decisão. Amar é uma atitude independente do que eu sinto por você. Eu desejo, aliás, eu e você devemos fazer o que é correto em amor, independente do que eu sinto por você naquele momento. Percebe? Então amor não tem a ver com o romantismo ocidental, não tem a ver com aquela paixonite colegial, que nós fazíamos ali um coraçãozinho vermelho e entregava para alguém completamente apaixonado, quando o Cupido nos acertou com a flecha do amor. Não é isso, porque eu e você, nós somos muito vulneráveis, suscetíveis a amar isso agora para deixar de amar depois, para voltar a amar de novo. Não é assim? Eu amo uma coisa muito agora, daqui a pouco não amo mais, e depois amo de novo, para voltar a amar depois. Nós somos um eterno incoerentes no sentimento. Por isso que amar a Deus de todo o coração não depende do seu sentimento. Amar a Deus de todo o coração é uma atitude alinhada com aquilo que Ele determinou que é verdade. Eu não queria fazer isso, porque eu não estou com vontade. Não é questão de vontade, é a questão que é o correto, e você é racional. É o que Paulo vai ensinar em Romanos 12, para você apresentar um culto lógicos, racional. Percebe? Bom, então o amor, ele tem todas essas especificidades. O mesmo Paulo, no texto de Colossenses capítulo 3, ele vai dizer que o amor, ele é o vínculo da perfeição. Ele vai dizer assim, justamente isso, 3,14, o amor é o vínculo da perfeição. Eu sei aqui que eu vou me entusiasmando e eu tenho que me podar aqui, né? Mas eu não posso deixar aqui de dizer o que é essa ideia de vínculo. O que Paulo está tratando aqui, tanto nesse texto, quanto no texto de Efésios, capítulo 4, ele tem uma ideia de a metáfora do corpo, o corpo humano. E aí ele vai dizer que essa ideia de vínculo da perfeição é a ideia de uma cartilagem. Sabe, por exemplo, quem acompanha aí o mundo futebolístico, né? Agora aí voltaram os campeonatos, estão aí se aquecendo, né? Os seus clubes de preferência, as suas cores vibrando lá, torcendo para o seu time de preferência no campeonato. Você conhece um pouquinho mais do que eu vou dizer. Um atleta, quando ele está na disputa, ele usa muita força, e é possível que ele possa romper o minúsculo, né? E aí ele fica fora de combate. Por quê? A ideia de que você tem lá osso com osso, e o atrito, ele causa muita dor. E o que você tem entre uma coisa, entre um osso e o outro? A cartilagem. A cartilagem, ela diminui o impacto. Sem a cartilagem, osso com osso vai ferindo. A ideia de Paulo aqui é que o Espírito Santo é uma cartilagem entre eu e você. Se não for o Espírito Santo, a gente vai se batendo e vai se machucando. Percebe? É a mesma coisa em Efésios capítulo 4. Ele é o vínculo da perfeição. Ou seja, se o Espírito Santo não estiver entre a minha relação e a sua, eu vou te ferir e você vai me ferir, porque é a ideia de osso com osso. É a ideia que eu machuco você e você me machuca. Como é que nós nos suportamos? Que é a palavra de Efésios. O Espírito Santo, ele é o elo da perfeição. Quando eu bato em você e você em mim, o amortecedor da graça vai diminuindo a nossa dor. É você e eu. Então a igreja não existe por causa de você. Ela existe porque o Espírito Santo, ele absorve o impacto do meu mau caratismo e do seu mau caratismo. Porque se fosse eu e você, esquece. Ele é o vínculo da perfeição. Ele é o amor não utópico. Não é o amor inventado do romantismo. Não é o amor do coração. É o amor de Deus, que foi derramado em nossos corações. Ele é o vínculo da perfeição. Então você percebe que só a palavra ágape que aparece aí, ela já teria aí material para que nós pudéssemos trabalhar aí o resto da vida. E não por conta da competência de quem expõe, mas por competência da revelação do Espírito Santo. Sem amor nada é possível. E amor não é o teu sentimento. Amor é a capacidade divina que o Espírito Santo derramou em nosso coração. Por isso que não é obra da carne e não é obra da lei. É fruto do Espírito. E aí então nós vamos
para cada um dos textos, e eu prometo ser um pouco mais dinâmico aqui. Mas o fruto do Espírito é amor. Aí vem a palavra alegria. Essa ideia de alegria aqui, ela é uma ideia de uma serenidade mental. Ela vai contrastar contra as obras da carne, que é o desespero. As obras da carne, ela cria aquela ânsia selvagem, né? A gente até fica esbaforido. Eu quero. Não. Aqui a alegria é uma ideia de uma serenidade mental. E aí, irmãos, nós vamos transitando, hora aqui, hora ali. Tem hora que eu e você precisa aí de um domador, com um chicote, vem pra cá, né? Os animaizinhos, por conta do pecado. Mas o Espírito Santo vai nos ajudando a domar o Espírito, vai nos ajudando a ser gente de verdade. Quem que está fazendo isso conosco? É o Espírito Santo, que vai nos conduzindo de glória em glória, vai nos ajudando a ser gente melhor. O evangelho que não educa não é evangelho. O evangelho que fomenta em mim aquele que eu sou ruim não é evangelho. O evangelho que diz assim: você pode todas as coisas, cria em você o empoderamento. Ruim você já é. O evangelho precisa dizer o que você tem que ser em detrimento daquilo que você já é. Egoísta você já é. Pernicioso você já é. O evangelho vai dizer o que você não pode ser por meio da graça. Então aquela coisa, levanta a mão, vai dar tudo certo. Isso cria em nós um certo heroísmo. Você vai ver só. Você chega no trabalho amanhã, você fala: sabe quem me colocou aqui? Foi Deus. E só Deus fecha a porta que abre, aí esquece de trabalhar. Por quê? Alguém fez você acreditar que você não precisa nem trabalhar, é só você ir lá que você é filho do rei. Eu estava uma certa ocasião, eu acho que eu já comentei isso aqui, depois isso virou um texto. Eu fui pregar numa igreja e era uma igreja dessas novidades excêntricas, vamos dizer assim, né? Aliás, eu não fui pregar, eu fui falar sobre um curso de uma escola que eu dava aula. Tudo bem, caráter profissional, sem problema. E aí tinha lá um desses movimentos. E tinha um sujeito lá, que ele parecia esses camaradas vindo de Hollywood, né? Um hollywoodiano. O terno dele brilhava, uma coisa assim bonita até. Eu falei: meu Deus, que coisa bonita, né? Parecia que tinha uma bateria assim, fazendo com que ele fosse um vagalume. Uma coisa assim, bastante cintilante. E ele falava umas coisas, e o tom de voz bonito, né? Aquele poder de persuasão. E ele falando umas coisas que me dava assim, né? Até uma náusea. Meu Deus do céu, gente. Aleluia! E, não sei. E quando acabou, a igreja, ela era um patamar assim, bem plano, né? E tinha uma porta de vidro. E ele chegou com um carro bem bacana. Irmãos, eu não tenho nada contra carro de ninguém. Tem o melhor carro que você tiver, para a glória do Senhor. E aí o carro dele brilhava assim, quase ofuscava. E aí então ele ensinou o quê? Eu vou ungir a mão de vocês, todos vocês, com óleo, e vocês vão pegar essa mão ungida e vão colocar no meu carro, e vocês também vão ser prósperos como eu. Que patético. Todo mundo lá colocando a mão no carro. O carro que brilhava ficou parecendo um pão com manteiga. Irmãos, eu vou ser sincero, eu saí de lá, não falei de curso nenhum. Eu fui embora porque eu falei: Senhor, se teto cair aqui, eu não tenho nada com isso, só vim aqui. Irmãos, a gente ri, mas isso é desesperador. Porque essa alegria que o mundo produz é uma alegria que nos engana. A alegria que é fruto do Espírito Santo, ela traz uma serenidade. Não é a alegria que você compra na primeira farmácia. Não é o entorpecente que você compra na primeira farmácia para te dar um êxtase, para te dar uma onda. A alegria que o Espírito Santo te dá não é uma alegria superficial que fracassa em satisfazer os anseios mais profundos do ser humano. A alegria do Espírito Santo é como diz Pedro em 1 Pedro capítulo 1, verso 18. É alegria indizível, cheio de glória. Eu sei que o Hamas e a turma lá estão brigando. Eu sei que tem problema econômico, eu sei. Mas aqui dentro há uma segurança. A alegria do Espírito Santo. E o pão para amanhã vai estar na mesa. Por quê? Porque eu sei que o Senhor é provedor. É uma alegria que transcende o entendimento. É uma alegria que o Espírito de Deus gera em nós. É o que Paulo também vai dizer em Romanos 5, do 3 ao 5. Também nos gloriamos na tribulação. Ora, como é que você é alegre numa tribulação? É um paradoxo, é uma contrariedade. Mas o texto diz: nós também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado.
E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Irmãos, essa alegria é alegria que não nos engana. É claro que haverá angústias, é claro que haverá decepções, é claro que haverá abandonos, é claro que haverá decepções de toda sorte, é claro que haverá traições em todo o campo da vida. Mas nada disso pode roubar a alegria, porque ela é fruto do Espírito Santo em nós. Por isso que Paulo, no mesmo texto, no capítulo 5 de Romanos, ele vai dizer: nos alegramos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria que não fenece, é uma alegria que não acaba, é uma alegria que nos vai suportar as mais agruras situações da vida. E em seguida, Paulo diz também que o fruto do Espírito, além da alegria, amor com alegria, amor com paz. A palavra que aparece aqui, ela tem uma ideia de uma paz. Não é uma paz com ausência de guerra, não é uma paz da passividade, não é a paz em que grupos do governo ou de ONGs, elas lutam para que haja uma paz mundial. Não é a paz em que a ONU senta na mesa da negociação para tentar acabar com uma guerra. Não é a paz das discussões das políticas internacionais. Não é a paz que o ser humano pode produzir com suas negociatas, porque você sabe que se precisar vender arma vai ter guerra. Você sabe disso. Então tudo é um bom negócio. Então a gente só como dizia meu avô, minha avó, a gente só é levado pelo vai da valsa. Mas a vida vai acontecendo, vai acontecer. Então que tipo de paz que é essa daqui? Esse tipo de paz aqui é uma reconciliação. Com quem? Com Deus. Onde é que a paz deixou de existir? Quando Adão pecou, o ser humano na pessoa de Adão e toda a raça humana se tornou inimiga de Deus. Há uma inimizade entre Deus e o homem não reconciliado. Irmãos, o maior inimigo do homem sem Jesus Cristo é Deus. Dura coisa é cair na mão do Deus vivo. A ira de Deus, ela não pode ser suportada. A paz que se oferece aqui é a paz com Deus. Quando você resolve a paz com Deus por meio de Jesus Cristo, as demais coisas, elas vêm a reboque. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5: justificados pela fé, temos paz com Deus. Irmãos, nós vamos ter muitos inimigos na vida, mas você tem que considerar o maior de todos. Nós manchamos a reputação do Criador, e Deus não se deixa escarnecer. E o único meio de reconciliar-se com Deus é por meio de Jesus Cristo. Se você não tem paz com Deus por meio de Jesus Cristo, não importa o tamanho da sua serenidade com o mundo, a paz com Deus, ela te dá paz, primeiro paz com Deus, paz consigo mesmo, paz com o próximo e paz com o ambiente, com a natureza. São as dimensões da paz. Então a ideia de eirene, a ideia de paz, a queda que ocorreu no Éden, ela destruiu a paz, a harmonia entre o ser humano e Deus. Há um desespero no coração de cada um de nós, buscando um caminho que lhe apeteça, um caminho que te dê uma alegria. E porque o caminho para Deus está obtuso, fechado, bloqueado, a não ser por Jesus Cristo, as pessoas buscam a paz por meio do dinheiro, da política, da droga e de tantas outras coisas, mas só tem um meio de conseguir a paz. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O único meio da reconciliação com Deus é por meio de Jesus. É por isso que nós cantávamos nos idos de alguns anos: reconciliai-vos já com Deus. Você viu que agora eu não me arrisquei a melodia, né? Para poupá-los de grandes angústias. Então essa ideia de paz é uma satisfação de bem-estar pleno, porque aqueles que estão em paz com Deus recebem de Deus a provisão. E ela não é um produto do entorpecente, não é um comprimido que te dá um êxtase. Ela é a paz como fruto do Espírito, é a paz com amor, que não tem outra fonte senão Jesus Cristo, Filho de Deus.
Paulo vai dizer isso em Filipenses 4:7. A paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os corações e as mentes por meio de Jesus Cristo. Eu sei que nós temos muitas dificuldades, mas em meio à dificuldade, acontece isso daqui, ó. A paz de Deus, ela excede o entendimento. Quando o texto diz que excede o entendimento, e alguém te pergunta, por que você está em paz quando a sua casa está pegando fogo? Aí eu não sei, só sei que estou assim, parafraseando um dos meus heróis do Auto da Compadecida, né? Não sei, só sei que é assim. Não é assim? Você não sabe explicar, e não tenta explicar que não vai dar certo. Não tem linguagem humana, não tem palavras no vocabulário de qualquer idioma. A paz, ela não é definida pelo idioma, não é definida pela literatura, não é definida pela gramática, ela é definida pela relação com o Senhor. É a paz que excede todo entendimento. Por exemplo, imagine eu tomando essa água aqui, ó. Muito bom. Aí eu digo, essa água está boa? Bom, você deve responder, quem deve saber é você, foi você que tomou. É mais ou menos isso. Não tem palavras. Só sabe o que é paz aqueles que estão ligados na videira verdadeira. Ela é experimentável, desfrutável, mas ela é impossível de ser explicada. Ela só é paz. Paz que alimenta, paz que dá vida, paz que dá direção, que excede todo entendimento. Em seguida, nós temos aqui a outra parte do fruto do Espírito, outro gomo desse fruto que nasce, que brota, né? Ele é dado na totalidade, mas ele vai sendo desenvolvido pelo crente. Em seguida nós temos, deixa eu ler aqui, paciência. A palavra paciência, ela não é uma passividade. Irmãos, nós historicamente sofremos aí, né, alguns tipos de acusação, porque dizem que a gente tem que ter paz com todo mundo. Não é verdade. Nós temos que ter bom senso para saber o que é paz, longanimidade. A ideia de longanimidade, de paciência aqui, ela não é um marasmo existencial. Não, ela cria em nós, muito obrigado, irmão. Ela cria em nós um bom senso para uma leitura da vida. Ora, o Pedro era manso, o Moisés era manso, mas quando tinha que reagir, ele reagia. Jesus a mesma coisa. Por exemplo, quando nós lemos lá o Pedro, que estava proibindo as crianças de virem a Jesus, a ideia da construção gramatical, Jesus não diz assim, ó, deixe vir as crianças. Não, ele é firme, deixe vir as crianças. Quem mandou você impedir? Ele é homem, né? Ele não é o homem do nosso século, sem ofender aqui os homens de verdade, né? Que eu sei que nós somos. Mas não é o homem metrosexual que fala fino. Deixa vir, porque ele é firme. Então a mansidão, essa coisa toda, ela tem o seu bom senso, não é? Jesus vai dizer, aquela raposa fez isso. Então ele não é um ser tíbio, fracote. Bom, a ideia então de paciência, deixa eu ver se a minha tradução é essa mesmo aqui, né? É isso, paciência. A palavra, ela tem o quê? Uma firmeza e perseverança. A ideia que nós temos uma lentidão, vamos desenvolvendo uma lentidão para o mal. Antigamente, o mal era automático. Nós pensávamos e fazíamos. Agora o mal, ele já é refletido. Ele passa por um processo mental. Eu quero fazer, de repente você acaba fazendo mesmo, porque você está ainda em construção. Mas chega uma hora e fala assim, não, eu venci dessa vez. Então a ideia de firmeza é uma ideia de você demorar um pouquinho mais para falar o que não deveria falar. A ideia de você segurar um pouquinho mais para gastar aquilo que não pode gastar. A ideia de segurar um pouquinho mais. Irmãos, como isso fere a gente. Como isso arrebenta com a gente. Porque tem hora que a gente comete esse tipo de coisa assim, meu Deus do céu, de novo eu explodi. Que imbecil que eu sou. De novo eu fiz isso, eu não aprendo. Quando começa a gerar esse tipo de conflito, glória a Deus, você está começando a entender. O duro é quando você faz, o duro é quando você acostuma a fazer isso e está amortecido, está anestesiado. E isso não tem nenhum problema, porque a luta do discípulo de Jesus é uma luta constante com você mesmo. Essa ideia de paz, a capacidade de adiar a raiva.
capacidade para resistir às tensões e pressões da vida. Irmãos, como isso nos fere, como isso nos faz chorar, como isso nos sangra. Por isso que a vida de discipulado é uma vida de dor. Toma a sua cruz. Não é isso que Jesus diz? É isso que Jesus diz. Eu lembro, eu joguei futebol, algum de vocês conhece um pouquinho da minha história. Mas tinha hora, no campo, assim, a gente estava tão cheio de adrenalina, quando dava um lance, uma entrada mais dura de um outro, assim, que a gente achava que foi fora de propósito, mas na próxima eu pego ele. E tinha hora que a gente até babava, assim, tem que chegar um lance aí para eu chegar junto a esse cara aí, né? E quando eu chegava, acabava o jogo e não tinha, eu falava, será que quando é que eu vou ter outra oportunidade, né? Porque é a vingança. A ideia da longanimidade é assim, eu quero fazer, mas eu vou adiar um pouquinho. E quando a gente batia, eu falava, não é assim? Você é assim, eu sou assim. Se você melhorou um pouquinho, é o fruto do Espírito em você. Você não tem que se gloriar. É Deus, por meio da tua graça, te melhorando. Você por você mesmo, você é arredio. Para os mais antigos, lembra daquela novela O Pantanal, a Juma Marruá? Você é uma Juma Marruá. Eu também. É você. Se não fosse o Espírito de Deus. Se não fosse o Espírito de Deus, a gente queria o outro lance. Para pegar bem no tornozelo e derrubar mesmo. Se não fosse o Espírito, você não falaria só uma página, você falaria uma cartilha inteira. Você está sendo transformado pelo poder do Espírito Santo. Você ainda fala demais como eu, mas já melhorou um pouquinho. Isso já é motivo de alegria. Quando Jesus voltar, você vai estar totalmente transformado. Mas enquanto isso, o Espírito de Deus vai nos dando essa capacidade de firmeza, de lentidão para o mal, de pessoa que se recusa a entregar as paixões vis e explodir em ira. Sabe aquela paixão da pornografia? Aquela paixão que te seduz, e quando você vê, você fica cego e já fez. Esse fruto do Espírito aqui, ele é a capacidade de domar uma fera como nós. Em seguida, nós temos aqui, né? O fruto do Espírito também é, além da mansidão, é o domínio próprio. A ideia de domínio próprio é a ideia de um caráter excelente, de bondade. Assim como Deus é benigno com os ingratos e mesquinhos, nós também nos tornamos. E mais uma vez aqui nós somos feridos, né? Essa ideia de dominar-se, a ideia de conseguir, né? Falar assim, eu não vou fazer. Essa ideia de domínio próprio, ela também é uma capacidade. Jesus, ele ensinou isso em Lucas, por exemplo. Diz assim, amem, porém, os seus inimigos. Lembra mais uma vez que amor aqui não é sentimento. Ele diz assim, não, eu não vou, porque eu não estou amando. Ele não é essa ideia de amor-sentimento, é a ideia de atitude. Como eu gosto de ilustrar aqui, tem hora que eu quero matar, pegar o pescoço dele e matar. Mas faz o seguinte, tem uma cesta básica, entrega para ele lá. O que é isso? É amor. Não é sentimento. Daqui a pouco o sentimento ele passa. Daqui a pouco a gente está se amando emocionalmente de novo. Mas tem hora, irmãos, que eu quero matar todo mundo, inclusive eu. Aliás, eu acho que sou o principal. Como eu sou insatisfeito comigo mesmo, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, de novo eu fiz esse negócio aqui. E quem que pode melhorar? E, irmãos, pode ter certeza, eu melhorei muito já. Então você deveria ficar assustado como eu era ruim. Se eu já melhorei e estou assim, imagine o que eu era. Mas não tenho nenhum problema de falar isso para vocês. Sabe por quê, né? Você é igual a mim. Você é igual a mim. É só Deus que pode fazer isso. Em seguida, o fruto do Espírito que vem aqui é a amabilidade. Ou seja, a capacidade de ser bom, de ser generoso, de ser reto. Essa palavra aqui, bondade, ela é o contrário daquela palavra que aparece, por exemplo, em Mateus 5, em que Jesus diz assim, se o seu olho for mau, corta. Então a ideia dessa maldade que é cortada, que é podada, é a bondade. Então se aquilo você corta, aquilo você alimenta. Se aquilo você mata por inanição, aqui você nutre. Para quê? Para que ela cresça. E é claro que o Espírito Santo faz isso. Em seguida, nós temos aqui a palavra para outra parte do fruto, a fidelidade. Irmãos, e fidelidade também é um texto maravilhoso. Aliás, fazer uma propaganda aqui, estamos estudando Ruth, e Ruth é um livro de fidelidade. Fidelidade e fé não tem a ver com o dia de amanhã.
fidelidade é uma contabilidade da vida que viveu. Vou explicar. Nós aprendemos que fé é a capacidade de olhar para o dia de amanhã e falar uma coisa assim: em nome de Jesus vai acontecer. Não é assim que a gente aprende. Alguns de nós até faz uma cara, como se energizasse, né, uma fé, em nome de Jesus vai acontecer. Não, isso não é fé. Todas as vezes que você ouve sobre fé e lê, os verbos estão no passado. A ideia de fé é uma contabilidade da vida vivida. A ideia de fidelidade é uma capacidade de crer no caráter daquele que já viveu com você e projetar para o dia de amanhã. Então o que é fé? É a capacidade de falar assim, ó, Deus fez isso, fez isso, fez isso, seu filho morreu na cruz, eu pego a minha história aqui e lanço para frente. Eu não sei o que acontece amanhã, mas ele não muda, então eu posso encarar o dia de amanhã sabendo que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Fé não é a capacidade de produzir algo para o amanhã. Fé é a capacidade de viver em fidelidade pela história vivida. Então, se há um sofrimento amanhã, ela vale a pena porque o sofrimento é uma celebração da vida vivida. Lembra, por exemplo, quando os apóstolos apanham em nome de Jesus Cristo? Quem que apanharia em nome da sua fé? Aquele que celebra uma amizade. Então, eles viveram com Jesus, aprenderam com Jesus, e agora eles estão apanhando, como se dissesse, vale a pena, porque eu tenho fé. O que é fé? Eu apanho, mas não nego o nome daquele que vale a pena celebrar a história vivida. Eu vou contar rapidinho aqui. Onde eu morava, a gente tinha os moleques. Irmão, a palavra moleque a gente já fantasia, e nem é fantasia, né? É a verdade, moleque é terrível. E nós tínhamos, né, aquela disputa do time da rua de baixo com a rua de cima, essa coisa toda. Mas muitas vezes, os jogos de futebol não era para jogar bola, era para brigar. A gente fala assim, ó, onde vai ser hoje? A gente marcou com a rua de cima. Bacana. Mas é claro, o jogo ia bem até quando todo mundo estava disposto a jogar bola. Depois já começava, irmãos. Você sabe. Já começa motivo para brigar. E o que a gente combinava? Ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai em conta aqui, ó, a gente tem 10 hoje. E quando a gente chega lá, se tiver 15, 20, na hora da briga a gente cai fora. Vai apanhar? Não, também não. Mas tinha um infeliz, que não importa, se lá tinha 100 e aqui tinha 10, ele ia para cima. Oh, meu Deus do céu. Agora, ele ia, o que a gente fazia? Ia embora? A gente ia apanhar com ele. Ele vai apanhar, a gente vai apanhar junto. O que é isso? Cada pancada que a gente tomava, a gente estava celebrando a vida vivida. É claro que quando voltava a gente batia nele. Mas você sabe o que é fidelidade? É assim, ó, não importa onde você vai. Se vai apanhar, eu vou também, porque vale a pena tomar umas pancadas em celebração da vida que nós vivemos. Por isso que Pedro vai dizer assim que aqueles que sofrem e não negam a fé, estão celebrando a vida vivida com o Senhor. Porque a fé é a capacidade de sofrer em nome daquele que você confessa. Quanto mais você sofre, diz assim, eu sofro em nome de Jesus. Você está dizendo, eu tenho fé e não abandono. Fé é a capacidade da celebração da vida vivida. Se nós pensássemos em fé dessa maneira, não haveria divórcio, não haveria abandono de amizade. Porque na hora que a coisa está ruim, o fraco, o medíocre, rompe a corda e vai embora. A vida vivida não valeu a pena. Mas é aí que tem que ter fidelidade. E estamos vivendo mal, mas vamos ficar, porque é a celebração. Cada pancada que a vida dá é a celebração da vida que nós já vivemos. É assim que se dão os heróis da fé. E aqui o texto diz que é a capacidade de crer e manter-se firme, fiel, confiável no trato e com outras pessoas, alinhado com a verdade. Em seguida nós temos aí a mansidão. A mansidão, ela é diferente da frouxidão. A mansidão, ela não é uma ideia de alguém frouxo, alguém que não tem tutano, como diz o nordestino, alguém que não reage. A ideia de mansidão é uma ideia de alguém que é manso e capaz de reagir na proporção. A ideia de não ser nem mais nem menos. A ideia do equilíbrio aqui. A ideia da mansidão é a ideia de saber ficar indignado. É que quando nós traduzimos a língua portuguesa, ela nos engana. A ideia para nós de mansidão, num texto de língua portuguesa, é de assim, ele é manso, ele é sossegado, né? As imagens que vêm à minha mente aqui, irmãos, para usar
a ideia pastoril, né, ela não vai servir agora aqui. Mas você não pode não reagir, meu Deus do céu. A ideia de mansidão, ela te dá uma coragem para você reagir na proporção adequada. É capaz de ficar indignado com aquilo que tem que ficar indignado. Agora, não é possível que você vê alguém sendo roubado e você não faz nada. Não, eu sou manso. Não, isso não é mansidão, isso é frouxidão. Eu escrevi um livro sobre isso, chama Paz Inquieta. O que é paz? Eu estou em paz diante de Deus, mas diante do pecado eu estou indignado. É o João Batista. Qual é a consequência? Perdeu o pescoço. Mas não tem importância. Ele mostrou que a ideia de mansidão é a ideia de ficar indignado com aquilo que afronta a Deus. É a disposição de submeter à vontade de Deus. É a ideia de um animal que ele está domado e ele age no momento certo. É uma placidez, como no hino, né? As margens plácidas. Você tem um volume de água, mas ele está tranquilo, sereno ali. E por fim, para nós terminarmos aqui, nós temos a última aspecto aqui do fruto, que na minha versão aqui é o domínio próprio. Eu já falei isso aqui, é por causa da versão, acabou atropelando um pouquinho aqui. Mas a ideia é domínio próprio aqui. É a ideia de uma virtude que domina as paixões. A ideia de manter suas paixões sob um certo controle. A ideia de um homem que escolhe deliberadamente, um homem ou mulher, deliberadamente não errar. E todo mundo, e aqui deixa eu fazer uma pausazinha para não atropelar. Todas as pessoas, ela tem um senso que sabe que é o certo e o errado. A diferença é que elas não têm o Espírito Santo e por isso não podem se controlar. Tem temperamento, claro, mas o que o texto está dizendo é que não adianta você saber. Aliás, o texto de Provérbios que o Juan trabalhou aqui de manhã, ela traz essa ideia de saber o que é certo e errado. O problema é que não adianta você diagnosticar o errado e não ter o Espírito Santo para ajudar no domínio. Não tem condições. A palavra que Paulo usa aí é a ideia de um atleta. O atleta, ele está se esforçando para competir. E qual é a conclusão de tudo isso daqui? As obras da carne, que nós vimos na semana passada, ela perturba a comunhão. As obras da carne, ela cria disputa e rivalidade. As obras da carne, ela empodera esse ou aquele. O fruto do Espírito Santo, ela promove em nós aquilo que é o valor do próprio Deus. Nós vamos nos tornando imitadores do Senhor. Aliás, o discipulado é a doutrina da imitação de Jesus. Então todas as qualidades morais dessa lista aqui, que nós chamamos de fruto do Espírito, elas são qualidades morais do próprio Deus. Então tudo que nós encontramos aqui, você encontra em Deus. Então deriva, vem, é oriundo de Deus e vai crescendo em nós. Então se ela vem de Deus, só Deus pode fazer brotar o Espírito Santo, que é Deus em nós. Não podemos ser salvos pelo cumprimento da lei. Se você frequenta um lugar, e se esse lugar for esse, em que promove a tua capacidade de conquista, no sentido de que você é mais espiritual, você está num lugar em que a lei, ela é celebrada em detrimento da graça, não é o lugar que você deve ficar. Você não deve ficar numa igreja em que o louvor é bonito, em que a assistência social ela funcione, que tenha eventos. Uma igreja que vive de eventos não é uma igreja bíblica. Você deve ficar num lugar em que a Bíblia ela é exposta. Você deve escolher uma igreja em que ela é bíblica. Você deve escolher uma igreja em que o Evangelho confronte você e a mim. É isso que a Bíblia nos ensina. Eu quero terminar aqui lembrando de uma poesia que eu sempre gostei muito de cantar com os meus irmãos algum tempo atrás. Mais ou menos assim: tentado não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal, Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deves no corpo exaltar. Não manche teus lábios com impura voz, defende tua alma do vício atroz. Sê manso e benigno, qual morto até, na rocha eterna, firma tua fé. Verás é teu dito, de Deus é teu ser, te espera a coroa, tu podes vencer. Aleluia. Vamos orar. Pai, o que seria de nós se não fosse a tua graça?
Nós, Pai, pela culpa do pecado, fomos soltos numa arena sangrenta. Nós nos animalizamos e nos alegramos por isso. Mas o Senhor, Pai, por meio da Tua graça e bondade, pagou a nossa dívida pelo corpo de Jesus, o nosso Salvador. Ele pagou a nossa dívida e venceu a morte. E aqueles que o recebem, também recebem, Senhor amado, o fruto do Espírito. O Deus em nós, que gera em nós a capacidade do amor, da alegria, da paz, do domínio próprio. Nos perdoa, Senhor, nós ainda estamos no parque da infantilidade, na maternidade ainda, Senhor, de onde nós deveríamos estar. Deveríamos estar, Senhor, numa universidade. Deveríamos ser muito melhores do que já somos. Mas ainda estamos, Senhor, no pré-primário. Estamos, Senhor amado, na infância da moral. Mas nós pedimos, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Nós precisamos do Senhor, Pai. Nós precisamos do Senhor. Precisamos do Evangelho. Nós oramos em nome de Jesus.